Todos estão com GAN. Se alguém não tem GAN, os rapazes estão aí para poder dar para vocês. Então, prepare seu GAN e você pode também deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Filipenses. Essa série de mensagens ela está baseada em Filipenses e hoje nós vamos estar, então, dentro do capítulo 3. Ok? Queridos, então nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre os hábitos da felicidade. E no capítulo 3, especificamente de Filipenses, Paulo vai modelar para nós mais 5 hábitos da felicidade. É o que nós vamos chamar, que é o tema da nossa mensagem, que são os 5 hábitos diários da felicidade. Os 5 hábitos diários da felicidade. Como o próprio tema já diz, são hábitos diários. Ou seja, são hábitos que nós podemos e devemos praticar todos os dias para que a gente possa experimentar de uma felicidade contínua na nossa vida. São hábitos que, se nós todos os dias tirarmos um tempo para construí-los na nossa vida, no nosso a sós com Deus, no momento em que nós temos o nosso devocional, nós vamos perceber nitidamente que a nossa felicidade ela vai crescer significadamente, em contrapartida também, a nossa infelicidade e a nossa tristeza, ela vai diminuir cada vez mais. Então, sem mais delongas, eu queria entrar com vocês já no primeiro hábito. Qual é o primeiro hábito para que a gente possa ter uma vida feliz diariamente? É o hábito de relaxar na graça de Deus. Relaxe na graça de Deus. Esse é o primeiro hábito que Paulo vai nos ensinar. E, queridos, você quer ser uma pessoa feliz? Quem não quer? Hoje em dia, se você quer que quer dinheiro, nem todo mundo vai levantar a mão. Mas quer ser feliz? Porque hoje em dia nem sempre dinheiro está ligado com felicidade. Mas se você quer ser feliz, as pessoas vão pular em cima de você. Onde é que eu encontro felicidade? Quer ser uma pessoa feliz? Então você precisa aprender todos os dias da sua vida a relaxar na graça de Deus. Esse relaxar aqui na graça de Deus, gente, não é ser relaxado por causa da graça de Deus. Não é ser relapso por causa da graça de Deus. Não é banalizar a graça, não. É o sentido literal dessa palavrinha relaxar. Relaxar significa tirar a sua força. É descontrair. E o melhor exemplo, quando eu estava pensando sobre esse ponto, me veio à mente, é quando a gente está num nível de dor, de tensão, que a gente precisa procurar um fisioterapeuta ou um massagista. Já ficou tão tenso, tão contraído, que você criou nódulos pelo pescoço, pelas costas, e você falou, olha, precisa de um profissional para desfazer isso. E aí você vai até um fisioterapeuta, você vai até um massagista, e só dele te tocar, você fala, não, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. E o que ele fala? A primeira frase que ele fala para você, relaxe. Se você não relaxar, não tem como eu desfazer, não tem como eu tirar essa força que está contraída dentro de você. E ele fala, solta os braços, relaxa. O que ele fala? O que ele quer dizer quando ele fala isso? Ele, tire a sua força do seu corpo, para que eu possa trabalhar. O princípio de relaxar na graça de Deus vai seguir essa mesma orientação, se a gente pode dizer assim. Relaxar na graça de Deus, queridos, é você retirar a sua força. Não tente ganhar a aprovação de Deus na sua força. Não tente construir o seu relacionamento com Deus baseado na sua força. Não tente ganhar o amor de Deus baseado na sua força. Sabe por quê? Porque é inútil. Porque não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós merecemos, mas é pela graça de Deus. Deus é amor.
E Ele escolheu te amar incondicionalmente e graciosamente por causa da graça dele. Semana passada, no sermão de domingo passado, não sei se vocês se lembram, mas o pastor Arlene, ele nos ensinou a diferença entre relacionamento e conhecimento. Relacionamento e religião, perdão, queridos. Religião, não sei se vocês vão se lembrar, mas é tudo aquilo que o homem faz para chegar até Deus. É tudo aquilo que o homem faz para Deus. Relacionamento é tudo aquilo que Deus fez por nós. E aí eu pergunto para você, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sobre religião ou ela é sobre relacionamento? Ela é sobre aquilo que a gente fez ou faz para Deus, ou ela é sobre tudo aquilo que Deus já fez por nós? Ou ela é sobre tudo aquilo que Jesus já fez por nós? Ela é sobre tudo aquilo que Deus fez por nós. Porque Deus não está interessado em religião. Deus está interessado em relacionamento. Relacionamento baseado na sua graça. Então eu queria fazer o meu primeiro pedido da noite para vocês. Eu vou fazer alguns pedidos nessa noite. E o meu primeiro pedido é justamente esse. Queridos, nunca se esqueçam disso. Tudo que diz respeito a você e a sua vida não é por causa do seu mérito, mas é por causa da graça de Deus que está sobre a sua vida. Não é pelo seu merecer, mas é pelo que Deus fez por amor a você. Todas as vezes que você achar que não é pela graça, mas que é pela sua força, você vai estar fazendo com que o nível de felicidade diminua e o nível de infelicidade cresça. Se a gente vê no versículo 3, desse capítulo 3, nós vamos ter o seguinte versículo, Paulo dizendo: nós, os cristãos, nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E compreendemos que não temos meios de salvar-nos a nós mesmos. Em que Paulo se gloria? Naquilo que ele fazia. E olha que ele é um bom exemplo de quem fez. Não, ele se gloriava naquilo que Cristo fez. Porque sem isso ele não poderia alcançar a salvação. Nunca tente, se você tem feito isso, mude esse padrão hoje. Não tente ganhar o céu pela sua força. Não tente trabalhar para ganhar o eterno. Não tente se esforçar para merecer a salvação. Não pense, eu sou uma pessoa que eu sou digno da salvação, sim. Eu me esforço bastante para merecer essa salvação. Não é. Nunca será. Nós nunca seremos dignos de sermos merecedores da graça, do amor e da salvação e do eterno que Deus tem preparado para nós. Sempre será mediante a sua graça. E é nessa graça que nós precisamos, todos os dias, aprendermos a descansar. Mas deixa eu ressaltar uma coisa para vocês. Sempre haverão nas nossas vidas, sejam naturais, sejam espirituais, forças que vão vir para roubar a sua felicidade. Sempre vai haver alguém ou alguma coisa, alguma situação que vai vir para tentar tirar a felicidade de você, tirar a felicidade do seu dia. Existe um livro antigo que até o título dele era esse, né? Ladrões da Alegria. E quando essas adversidades chegam, nós chamamos elas de armadilhas da felicidade. Elas vêm justamente para roubar as fontes de felicidade que Deus está colocando no seu dia. E a armadilha da felicidade, queridos, que vem para tentar roubar o desfrutar
da graça diária de Deus na sua vida é a armadilha do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é aquela atitude que diz assim: eu sou o que faço. Sou eu quem faço por merecer. O legalismo é quando você deixa de confiar naquilo que Deus fez para confiar inutilmente naquilo que você faz. Quanto mais uma pessoa é legalista, mais crítica ela se torna. Essa pessoa ela tem uma facilidade enorme para julgar. Essa pessoa tem uma facilidade enorme para cobrar. Essa pessoa tem uma facilidade enorme para não se compadecer. Por quê? Ela não age segundo o padrão da graça. Ela age como um legalista. Em contrapartida, quanto mais você desfruta, você experimenta, você descansa, você relaxa na graça de Deus, mais gracioso você se torna. Mais feliz você se torna. Sabe por quê, queridos? Porque o legalismo, ele suga a nossa felicidade. O legalismo, ele suga a felicidade de uma igreja. Já experimentou entrar numa igreja que é legalista? É uma igreja pesada, é uma igreja triste. Sabe por quê? Porque as pessoas estão lá porque elas acham que elas precisam pagar por alguma coisa. As pessoas estão lá porque elas acham que elas precisam fazer por merecer o perdão de alguma coisa. As pessoas estão lá porque elas acham que existe uma culpa que precisa ser encoberta, uma vergonha que precisa ser sanada pelo preço delas. Isso é um fardo pesado demais, que nós nunca vamos aguentar carregar. E por isso vai nos deixar entristecidos, pesados. Mas quando a gente descobre que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame, porque Ele já me ama, queridos, isso é libertador. Viver pela graça de Deus é a primeira chave da felicidade. Deus nos chamou para vivermos pela sua graça. Deus nos chamou para nós acordarmos de manhã e não pensarmos: Senhor, me dá forças para merecer esse dia para Ti. Deus me chamou para falar: Senhor, muito obrigada, porque esse dia de hoje eu vou viver como um perdoado e sarado e salvo através do sangue do Teu Filho Jesus. E me ensina a descansar nessa graça que repousa sobre mim. O relacionamento muda, não é de peso, é de graça e com graça. Queridos, descansar na graça de Deus é um hábito diário para as nossas vidas, se nós queremos ser felizes de verdade. Amém? Deus abençoe vocês. Querida Camila. Além de relaxar na graça de Deus, que é o primeiro passo para a busca, para esse caminho da felicidade, tem o segundo hábito, que diz que eu preciso me lembrar do que realmente importa. Lembre-se do que realmente importa. Você já percebeu que a sua cabeça não para de pensar? Um minuto. Às vezes você está pensando um pensamento tranquilo, às vezes você está com a mente agitada, mas o tempo todo tem alguma coisa na nossa cabeça, é ou não é? A gente não para de pensar. O tempo todo a gente está pensando. Não tem como a gente impedir esse fluxo de pensamentos. Mas existe uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode escolher que tipo de pensamento a gente vai permitir que fique passeando pela nossa mente. Os pensamentos virão, sempre virão. Mas se eles vão ficar ou não, depende de mim. E depende da minha escolha
de decidir lembrar do que realmente importa e parar de lembrar do que não é importante. E o apóstolo Paulo tem algumas coisas para nos ensinar em Filipenses a respeito do que importa e do que não importa. A respeito do que eu devo cultivar na minha mente e a respeito do que eu não devo cultivar nela. É importante a gente entender o poder que os nossos pensamentos têm sobre nós. Você sabia que o seu cérebro ele não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário? Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiquei pensando, imaginando como seria a minha vida sem uma pessoa que eu amo muito. E eu senti uma angústia enorme. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre sente no presente. Ele sente agora, mesmo que sejam sensações que aconteceram, uma experiência que aconteceu há muito tempo atrás. Pensa numa situação que você viveu há muito tempo atrás. Se você se dedicar a pensar nisso, seja uma experiência boa ou ruim, se você parar, investir tempo e ficar pensando, alimentando o que você viveu, ou o medo do futuro, você vai começar a sentir exatamente o que você está pensando. É assim que o nosso cérebro funciona. E por conta desse poder gigante que ele tem, que influencia a nossa vida, é importantíssimo cultivar esse hábito de lembrar do que importa. E quando eu lembro do que importa, eu pego tudo que não importa e eu deixo de lado. Pensando nisso, é importante a gente entender o que é lembrar. Lembrar significa trazer à memória, significa pegar de algum lugar, seja do passado ou seja do desejo do futuro, e trazer para a minha memória. Quando eu faço isso, mesmo que eu não tenha consciência, eu estou fazendo uma escolha, é um ato intencional. Então, quando a gente entende que o segundo hábito para a felicidade é lembrar do que realmente importa, o desafio para nós hoje é que nós façamos a escolha intencional de trazer de algum lugar e deixar permanecer na nossa mente o que de fato vale a pena lembrar, o que de fato vale a pena pensar. E só você pode fazer isso consigo mesmo, mas ninguém pode. Como eu disse, os pensamentos virão, mas se eles vão permanecer ou não, só depende de você e do que você vai fazer com eles. Lembrar do que mais importa significa pensar, ou significa escolher que tipo de pensamento eu vou conservar na minha cabeça. Tem um ditado que diz o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Mesma coisa com os pensamentos, eles vêm. O tempo todo, a nossa mente não para, mas se eles vão permanecer, é uma escolha que eu sempre vou precisar fazer. Infelizmente, muitos de nós escolhem ficar pensando no que traz angústia, escolhem ficar pensando no que traz dor, escolhem ficar pensando no que traz decepção, e automaticamente isso vai fluir em infelicidade. Por isso é tão importante escolher o que você está pensando. Que tipo de pensamento passeia pela sua cabeça a maior parte do dia? Coisas boas? Coisas ruins? Quem está ganhando espaço na sua mente? Os pensamentos que te fazem bem ou os pensamentos que te fazem mal? Sempre a escolha é sua. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, no verso 7, ele diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Se a gente for ler o versículo anterior, que é o versículo 6, a gente vai perceber que Paulo ele está fazendo uma espécie de mini currículo. Ele está falando dele mesmo e da história de vida que ele teve. Ele fala no versículo anterior que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele era judeu, que ele buscava cumprir todas as leis, que ele era o melhor exemplo de judeu que ele poderia ser. E ele coloca ali um modelo de excelência para a época dele. O status que ele tinha, a posição que ele tinha. Isso tudo importava para ele. Só que quando ele chega no verso 7, ele diz: agora que eu tenho Cristo, tudo isso para mim não tem mais valor. O que Paulo está nos convidando a pensar aqui? Paulo nos ensina e nos mostra que quando Cristo está em mim, quando a Cristo habita em mim, os meus valores mudam.
E isso é uma evidência da minha salvação. Então, talvez você tenha, em algum momento da sua vida, pensado, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Fica evidente que uma pessoa que encontrou com Cristo, que teve um encontro verdadeiro com Cristo, não é possível ser o mesmo. Os valores são trocados. E aí a gente precisa fazer na nossa vida a mesma investigação, o mesmo passeio interior que Paulo fez. E a gente precisa perguntar para a gente mesmo, quais eram os meus valores? Primeiro eu preciso perguntar se eu tenho Cristo. Se a resposta for sim, eu preciso pensar, quais eram os meus valores? O que eu considerava de fato importante antes de receber Jesus, antes de me entregar a Ele. E aí você pode pontuar e pode pensar que tipo de coisa você valorizava. E aí você precisa perguntar e ser sincero com a sua resposta. Hoje, com Cristo em mim, o que realmente importa? Por que eu fico ansioso? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico preocupado? Por que eu fico angustiado? Que tipo de ideias passam pela minha cabeça? O que realmente eu valorizo? E a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Onde eu dedico a minha vida, onde eu dedico o meu tempo, a minha energia, isso está ligado com os meus valores. Os meus valores mudaram, sim ou não? Eu preciso pensar nisso. E aí, para eu ser feliz, eu preciso fazer uma troca de valores. Eu preciso me importar com o que importa para Deus, para que, de fato, a minha vida aqui, que é tão passageira, que é tão pequena, possa ter algum sentido. E a armadilha para isso é a cultura popular. Porque a Bíblia diz que o que importa é aquilo que é eterno, mas ao nosso redor, as mídias sociais e por onde a gente passa, os valores são invertidos. Você já ouviu falar nesses dois termos aqui? Obsolência planejada e obsolência perceptiva? Alguém aqui já ouviu falar nisso? Esses dois termos estranhos, esses dois palavrões aqui, eles têm um significado muito simples e a gente vive isso aqui todo dia, mesmo sem perceber. Isso aqui é a cultura popular. Quando você pensa em obsolência planejada, é a fabricação de produtos que estragam rápido. Sabe aquele celular que você tem, que você falou, meu Deus, eu nem terminei de pagar e já parou de funcionar? Então, não é por acaso, não é porque você é um mau cuidador, talvez você seja, mas não é o objetivo do que eu estou dizendo. Mas o fato é, as coisas, várias das coisas que nós consumimos, pessoas mais velhas falam, não se faz mais geladeira como antigamente, não se faz mais máquina como antigamente. É ou não é? Por quê? Tudo é planejado para durar pouco, porque se durar pouco, o que eu vou fazer? Eu vou comprar outro. E a cultura do consumismo. Quando a gente pensa em obsolência perceptiva, a gente está dizendo do sistema que trabalha para me convencer que mesmo que o meu esteja funcionando, eu preciso de outro. Então, se o meu celular funciona muito bem, mas o do meu amigo é melhor do que o meu, e a TV está dizendo que o meu não é mais o melhor, não é o top de linha, e que eu não vou ser feliz com aquele, a repetição dessa ideia vai fazendo com que eu acredite e com que eu sinta a necessidade de ter para ser feliz. Quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. Isso é bíblico. Essas ideias construídas não estão só nas coisas, estão nos relacionamentos também. A gente hoje em dia está se envolvendo em relacionamentos rasos, líquidos, banais. Se não der certo, eu jogo fora. E a gente já entra nos relacionamentos assim. A gente faz amizade com alguém, mas a gente está querendo o nosso próprio interesse, o nosso próprio bem-estar. E a gente põe sempre o nosso interesse à frente do outro. Descartável. Nós somos a geração do descartável. Isso é lamentável. E aí, não dá para ser feliz desse jeito. Porque a gente inverte os valores. A pirâmide do mundo atual diz que eu preciso ter. A base da minha vida é que eu tenha. Quanto mais eu tenho, mais eu serei valorizado. Quanto mais eu tenho, mais eu serei amado. Mas esse amor é verdadeiro? Se você me ama pela roupa que eu visto, pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho, ou se eu pago a pizza para você depois do culto, porque você não pode pagar, de fato isso é amor? Os valores corretos da palavra de Deus se baseiam nessa pirâmide, onde eu sou amado pelo que eu sou de verdade.
pela minha essência, onde você me aceita com os meus pontos bons e com meus pontos menos bons. E aí, à medida que eu vou fazendo, que eu vou realizando, eu vou tendo, e não o inverso. E aí, a gente precisa pensar e viver à luz da eternidade. Tenho vivido assim? Ou será que eu estou sendo consumido pelos valores errados? Se eu quero ser feliz, eu preciso relaxar na graça de Deus. Não sou eu, é Ele, é a cruz. Se eu quero ser feliz, eu preciso pensar no que importa e não no que a cultura popular diz que importa. Eu preciso escolher que tipo de pensamento eu vou cultivar na minha mente. Pensamentos ruins vão trazer infelicidade. E aí, quando a gente pensa nisso, Paulo vai um pouco mais adiante, ele diz: considero tudo aquilo, né, daquela base da pirâmide errada, considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E aí eu te convido a circular a palavra lixo aí no seu GAM. E aí, essa palavra lixo é uma palavra delicada, gentil, que os intérpretes brasileiros encontraram para escrever esse texto. Mas se você for pesquisar na raiz da palavra grega, você vai perceber que a palavra lixo, na verdade, é esterco. É tão sem valor, é tão sujo, é tão nojento, que Paulo diz que é esterco. Aonde eu estou colocando o meu pensamento, os meus desejos? No que importa ou nos estercos que a vida me oferece todos os dias? E aqui Paulo diz que o que realmente importa é conhecer a Cristo, não é, Lê? Por isso que o terceiro hábito da felicidade, se o que realmente importa é conhecer a Cristo, terceiro hábito para que você tenha uma vida diária feliz é conhecer melhor a Jesus. Já pensou se você começasse as suas manhãs dizendo assim: Senhor, se eu não conseguir mais nada hoje, se eu não conseguir coisa alguma, ainda assim, eu quero te conhecer melhor, eu quero te conhecer mais um pouco, e eu quero amá-lo ainda mais. Já pensou se nós fizéssemos essa oração todos os dias? Senhor, ainda que o meu dia não seja nada para os valores que estão encabeçando esse mundo, mas ainda assim, o que eu quero no meu dia é conhecê-lo melhor e amá-lo ainda mais. Queridos, eu e você, nós fomos criados para vivermos em relacionamento com Deus. Nós fomos criados para estar em Deus. E todas as vezes que a gente acha que a gente pode ser feliz, não estando cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados, nós estamos nos enganando deliberadamente. Não há como nós sermos felizes se nós não estivermos em Deus. O que é estar em Deus? É estar em relacionamento com Deus. Quantas vezes nós temos vivido de um pouquinho de alegria aqui, um dia feliz ali, outro dia mais ou menos alegrinho lá, uma data especial aqui, um dia importante lá. Quantas vezes a gente tem vivido de migalhas de felicidade, de migalhas de alegria? Por que a gente tem vivido de migalhas? Porque onde nós, que sabemos que somos feitos, criados por Ele, aonde nós vamos encontrar, queridos, a alegria verdadeira para a nossa vida? Nele. A nossa alegria verdadeira e diária está e estará sempre em conhecer melhor a Jesus. Paulo descobriu isso. Versículo 10 diz assim: quero conhecer a Cristo,
o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele uma só morte. O que Paulo queria? Quero conhecer a Cristo. Queridos, a nossa vida, a sua vida, é sobre conhecer a Cristo. Mas para isso a gente precisa entender a diferença entre duas palavrinhas: saber e conhecer. Saber sobre alguém. E permita-me abrir um parênteses, eu vou falar sobre o saber sobre alguém, que eu tenho certeza que meu querido amigo José Márcio, quando a gente se encontrar para trabalhar aqui nos bastidores durante essa semana, ele vai falar assim: irmã, você sabe sobre essa pessoa? Mas eu quero deixar bem claro já perante a igreja que eu só sei, ok? José Márcio, meu querido amigo. Saber, queridos, eu sei sobre a Anitta. Eu sei sobre Ivete Sangalo. Eu sei sobre essas pessoas até mais do que eu gostaria de saber. Porque o mundo de informações, o fluxo de informações, ele é tão devastador vindo até nós nos nossos dias, que às vezes a gente nem busca pela informação, mas quando a gente abre qualquer mídia social, a informação já salta aos nossos olhos. Eu sei sobre essas pessoas, mas eu não conheço essas pessoas. Agora, eu conheço o Alex. O Alex é meu marido. Eu conheço Ana Luísa. Ana Luísa é minha filha. Eu conheço João Lucas. João Lucas é meu filho. Por que eu conheço Alex, Ana Luísa e João? Porque eu convivo com eles diariamente. Essa é a diferença entre saber e conhecer. Para eu conhecer, eu preciso ter um relacionamento diário com essa pessoa. A versão Viva diz assim, do mesmo versículo, tá, gente? Agora eu renunciei a todas as outras coisas. E eu descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida. E conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. O que Paulo diz que ele fez aqui, queridos? Agora eu renunciei a todas as outras coisas, porque eu descobri que esse era o único e real caminho para eu conhecer a Cristo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém acorda um dia e acidentalmente tropeça. Opa, mergulhei agora num conhecimento de Cristo que só Deus. Ninguém conhece a Deus acidentalmente. Ninguém conhece a Cristo acidentalmente. É um propósito intencional. Eu preciso fazer essa escolha diária todos os dias. Todos os dias eu preciso escolher conhecer a Deus. Todos os dias eu preciso escolher ter um tempo de conhecimento de Deus. Ninguém constrói, queridos, um relacionamento sem investir tempo nele. Talvez você não seja um privilegiado de ter a sua manhã toda livre para se dedicar a esse conhecimento. Talvez o que você tenha são 10 minutos, ótimo. Invista o seu tempo todos os dias para conhecer melhor de Jesus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus anseia ser conhecido por nós, seus filhos. E Deus não quer que você somente o conheça como grande Deus poderoso e criador dos céus e da terra. Apesar dele ser isso. Deus quer que você o conheça como não o grande Deus da história. Deus quer que você o conheça como o Deus da sua história. Quem é Jesus na sua história? Você consegue perceber Deus na sua história? Ou a sua vida é regida por um acaso?
Deus deseja ser o Deus da sua história. Deus deseja ser conhecido por você na intimidade da sua vida. Às vezes, sabe, eu fico pensando que hoje em dia a gente tem vivido essa crise de fé rasa e superficial, porque a gente parou de conhecer a Deus. A gente parou de se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E não há como ter conhecimento de Deus se nós não nos relacionarmos com Ele todos os dias. Queridos, estamos falando de relacionamento. Conhecimento que vem através de relacionamento. A armadilha é quase que óbvia para roubar esse seu hábito de felicidade diária. Ela não vem só para roubar o seu relacionamento com Deus. A armadilha da ocupação é uma armadilha que ela é contra todos os relacionamentos. Não só o seu com Deus. A ocupação, ela destrói um relacionamento conjugal. A ocupação destrói relacionamento entre pais e filhos. E a ocupação também destrói o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque por causa das coisas, você deixa de passar tempo com Deus. Se você não passa tempo com Deus, não há como conhecê-lo. Então, talvez você vire para mim e fale, poxa, Alessandra, mas você está falando de ocupação comigo? E o nosso dia? Você se esqueceu disso? E a correria que a gente vive? Olha só, se te consola ou se me desculpa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu não tenho tempo nem para mim. Por favor, outro pedido. Pare de ocupar o tempo. Pare de usar o tempo como desculpa e como muleta. Porque todas as vezes que você põe a culpa no tempo, você está dizendo que Deus não é perfeito. Que Deus fez errado um dia de 24 horas. Porque num dia de 24 horas não cabe você se relacionar com Ele. Cabe somente você fazer todas as outras coisas. A culpa não é do tempo. Deus foi perfeito, porque se Ele fez um dia de 24 horas, é porque Ele sabia que esse dia é o tempo necessário para você fazer todas as coisas que você precisa fazer, a começar por se relacionar com Ele. A começar por investir tempo para conhecê-lo e talvez fazer com que muito do seu esforço do dia diminua. Então, queridos, não use, não caia na armadilha da ocupação. Quer ser feliz todos os dias? Conheça melhor o seu Deus na sua história todos os dias. Relaxe na graça de Deus. Escolha lembrar do que realmente importa. Conheça Jesus e revise onde você precisa crescer. Quem aqui já é pai ou mãe e se lembra de quando seu filho era bebê, ou ainda tem um filho bebê? É comum que quando nós temos filhos pequenos, os bebês sejam levados ao pediatra uma vez no mês, pelo menos. E aí, nessa consulta, o bebê ele passa por uma revisão geral. A cabeça é medida, o corpo é medido, o bebê é pesado, e é avaliado se o crescimento desse bebê está sendo ou não bom. Quando se é adolescente, a gente percebe o crescimento, né? O filho vai ficando mais alto, você sente seu corpo mudando, sua voz mudando, e a gente pode dizer, está crescendo. E quando a gente vê uma planta, se ela está crescendo, a gente sabe que está tudo bem. Isso quer dizer que onde existe crescimento, existe saúde. Onde existe crescimento, existe vida. Mas e quando a gente pensa no nosso crescimento espiritual e no que esse crescimento traz de influência na nossa vida de modo geral? Paulo também nos ensina a respeito disso. E quando a gente pensa em crescimento, existe um texto escrito no Salmo 139, verso 23 e 24, que é um convite
a reflexão, a avaliação pessoal. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando o salmista diz isso, ele está fazendo um convite humilde para que junto com Deus, no seu tempo com Deus, o seu coração seja avaliado. É como se ele dissesse: Deus, faça um exame do meu coração. Faça um exame do meu coração e veja se ele está limpo o suficiente, se ele é honesto o suficiente, se ele é inteiro o suficiente. E me diz, Deus, em que eu preciso mudar, em que eu preciso melhorar. E o fato é que nem eu nem você estamos prontos. Todos nós precisamos diariamente fazer essa revisão no nosso coração, esse check-up no nosso coração, esse olhar cuidadoso sobre o que nós estamos cultivando dentro de nós. Para eu ser feliz, eu preciso crescer. Para eu ser feliz, eu preciso evoluir. Para eu ser feliz, eu preciso mudar um pouco todos os dias. E o apóstolo Paulo tinha essa consciência. E quando a gente chega em Filipenses 3, no versos 12 e 13, ele diz: não pretendo dizer que seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Mas continuo trabalhando para que aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Para tudo. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu Filipenses, ele tinha passado por uma vasta experiência de entrega e de dedicação a Deus, de pessoas que ele ganhou para Jesus. Ele tinha passado por prisão, ele estava na prisão quando ele escreveu Filipenses. Se tem uma pessoa na Bíblia que pode encher o peito de orgulho, poderia encher o peito de orgulho e dizer: eu estou pronto, eu sou maduro, era Paulo. Mas ele vem e dá uma lição de humildade enorme para mim e para você. Ele diz: eu não sou perfeito. Perfeito significa pronto, acabado, terminado. Ele diz: eu não estou pronto, eu ainda não sou tudo que eu deveria ser, eu ainda não sou tudo que Cristo deseja que eu seja. E aí, quando ele diz isso, eu me sinto desafiada, assim como ele, a entender que eu também não sou perfeita, que eu também não estou pronta, que eu estou em processo, que eu estou em construção, que existe em mim várias coisas que precisam ser modificadas, transformadas, e que eu preciso humildemente reconhecer isso todos os dias e contar com a ajuda de Deus para que Ele me transforme, dia após dia. Eu não posso ser feliz sem essa mudança. Eu não posso ser feliz sem essa evolução. Meu crescimento é um sinal de saúde. Meu crescimento é um sinal de vida. E isso é essencial para que eu sinta a felicidade. E eu te convido a trazer um pouco de consciência para a sua vida. Existe alguma coisa no dia de hoje pelo qual você deveria ser grato? Queridos, a Alê falou sobre o tempo. A gente corre. A gente tem um compromisso atrás do outro. E às vezes a gente termina o dia e não sabe nem o que comeu. Eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Camila, não sei nem o que eu comi hoje. Muito menos pelo que eu posso agradecer. E aí a gente se torna uma espécie de robô andando pela vida. E a gente acorda e liga o botão do piloto automático e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer. Porque tem um monte de coisas para a gente fazer. E a gente esquece de trazer consciência, de pensar, de dar sentido para a nossa vida. E não tem como ser feliz sem trazer consciência, sem avaliar a si mesmo, sem pensar na própria vida. E eu trouxe algumas perguntas que você pode anotar ou guardar como sugestão para você usar diariamente. Ou pelo menos algumas vezes na semana para trazer consciência à sua vida. Pelo que eu devo ser grato? Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Por que valeu a pena? O que aconteceu de especial? O que eu faria diferente amanhã? É uma oportunidade de revisar minha vida e mudar minha postura no dia seguinte. Cada dia é um milagre, uma oportunidade para fazer diferente. O que eu farei amanhã?
É um convite ao planejamento, a não deixar a sua vida uma bagunça, se atropelando nas coisas. Pense em pelo menos 5 coisas, só 5 coisas. O que eu preciso realmente fazer amanhã, para que você se dedique ao que realmente importa? O que eu aprendi com o dia de hoje? Cada dia é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Mas se eu não parar para pensar, se eu não registrar, se eu não fizer anotações, eu vou esquecer. Ou eu não vou nem perceber. Já aconteceu com você, de você perceber um machucado, alguma parte do seu corpo, e você fala, ué, como é que eu machuquei isso? Falta de consciência. A gente está tão... que a gente não sente nenhum corte no corpo. Gente, não dá para ser feliz no piloto automático. A gente precisa trazer consciência. E uma das maneiras é a gente fazer essa revisão no nosso coração e na nossa vida todos os dias. Mas tem uma armadilha que nos atrapalha, que é o orgulho. O orgulhoso não encontra nada que precisa melhorar. Para ele está tudo bem. Ele vive de aparência, porque eu sei que não está tudo bem, e você também sabe que não está tudo bem. Porque não existe nenhum ser humano perfeito. Pode ter nas redes sociais, porque todo mundo pinta de feliz lá, não é? É a família feliz, é o casamento feliz, é o filho maravilhoso, todo mundo viajando. E está assim, será que está tudo tão bom assim? É muito fácil ser feliz nas redes sociais. É muito fácil pintar uma coisa que não existe, ou que não existe no todo. Talvez você realmente... Você fez a viagem, mas será que aquela viagem foi tão boa? Ou será que aquele momento você registrou, mas que você não estava bem, que estava brigando com seu marido naquele dia? É muito fácil ser feliz nas redes sociais. Mas aqui, a gente precisa deixar o orgulho de lado se a gente quiser crescer. E aí, quando a gente pensa em orgulho, essa imagem aqui reflete uma parte de um texto bíblico que diz que Deus, Ele rejeita, Ele se opõe ao orgulhoso. O orgulhoso tenta se aproximar de Deus, mas ele se acha tão bom que Deus se afasta dele. E o oposto disso, o versículo diz que os humildes recebem a graça de Deus. Então, o humilde, Deus toma a iniciativa de se aproximar dele. Quando ele reconhece, eu sou pecador, eu erro todo dia, eu vacilo, eu canto aqui, eu sou santo. Mas é por quê? Porque a cruz está na minha frente. Porque se tirar a cruz, eu estou perdido, vai cair fogo do céu e vai me consumir e vai te consumir também, é ou não é? Santo só pela graça, só com a cruz na nossa frente. A gente precisa tirar a máscara, tirar o orgulho e olhar de frente para a gente mesmo e falar, eu sou pecador, eu preciso da graça, eu tenho um monte de defeito e eu preciso da ajuda de Deus e eu preciso melhorar todos os dias, eu não posso parar. E aí, o quinto e último hábito para eu ser feliz. Esqueça o que não pode ser mudado e mantenha os olhos na eternidade ou mantenha os olhos no futuro, como está aí no seu GAN. Aí está futuro, mas o texto bíblico, ele dá uma visão de que esse futuro é ligado à eternidade. O que a gente aprende com Paulo? Estou concentrando minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. Esse texto é fabuloso. Se não tivesse mais nada a ser dito aqui, a gente só tivesse ele, já teria valido a noite. Paulo sabe que ele tem uma energia limitada, assim como eu e você, a gente se cansa. E ele fez uma escolha, e ele fala assim, eu me concentro todas as minhas energias em uma única coisa, eu preciso prestar atenção, porque o apóstolo Paulo decidiu gastar a energia dele em uma única coisa. Ele poderia ter dito, vou gastar minha energia nisso, não. Em uma única coisa, que é o que realmente importa. Eu esqueço o meu passado. Eu esqueço o meu passado. E olho para frente. Esperançoso. Mas eu me esforço, porque não é fácil. Porque o passado todo dia bate na minha porta. E eu tenho que todos os dias lutar contra ele. E às vezes eu sinto que a minha esperança morre. Mas eu preciso colocar a minha esperança no lugar certo, em Deus, e no prêmio que me espera, que é garantido por Deus. Não pelo que eu faço, mas por que Jesus fez na cruz por mim. E aí essas partes que eu destaquei ensinam para a gente que a gente precisa deixar o passado no passado.
O apóstolo Paulo tinha um passado do qual ele não se orgulhava. Ele matava cristãos, ele se gabava da posição social dele. E aí agora ele está falando de Jesus para as pessoas. Espera aí, você não é aquele cara que estava matando, agora você está falando bem de Jesus? Acusando ele. Você já foi acusado porque você errou? Todos nós erramos. Só que o Paulo, ele fez uma escolha. Eu não vou deixar o meu passado tirar a minha felicidade. Eu não vou deixar o meu passado roubar de mim a esperança que eu tenho no futuro, no céu, com Deus. Porque não é por mim, é por Ele. E aí Ele nos convida a fazer a mesma coisa, seja qual for o seu passado, seja um passado de traumas, de violência, de abusos, de incertezas, de angústia, de rejeição, de decisões erradas que você tomou, não importa. Deixe o passado no passado, ele tem que ficar lá. E olhe para frente. Não coloque a sua esperança nas circunstâncias, vai dar errado. Não coloque a sua esperança em pessoas. Você não é capaz de mudar as pessoas. Coloque a sua esperança em Deus, que nunca te deixa sozinho, que nunca decepciona você, que nunca te abandona. É esse convite que Paulo nos faz. Só que ele faz esse convite e ele deixa claro: esforço-me. Ninguém disse que seria fácil. Eu preciso levantar todos os dias e tomar um gole de esforço, um gole de determinação, um gole de coragem que eu vou encontrar no meu tempo com Deus, para viver cada dia. É uma escolha. Só você pode fazer essa escolha. Esquecendo o passado. Eu preciso olhar meu passado como quem olha para o retrovisor de um carro. Se eu dirigir olhando para o retrovisor, eu vou fazer o quê? Vou bater. Se eu seguir a minha vida olhando para trás, o que vai acontecer? Um constante acidente, tristeza, tragédia, porque eu não fui feito para isso. O que eu posso aprender com o meu passado? Eu preciso perguntar isso para mim, porque não dá para eu anular ele, não dá para eu fingir que ele não acontece. Então, para eu fazer as pazes com ele, eu preciso perguntar: o que eu aprendo com esse passado? Talvez seja um passado trágico, mas ele tem alguma coisa para me ensinar. O que eu aprendo? Anota lá o que você aprende. O que eu posso admirar em mim mesma ao longo da minha história? Camila, não tem nada para admirar, só fiz besteira. Cara, você está aqui, você está vivo. De alguma forma você não se afastou de Deus ou escolheu Deus. Isso é um motivo de se admirar. Você foi corajoso, foi corajosa, você é vencedor. Você precisa encontrar na sua história um ponto de admiração para que você possa aprender a seguir em frente. Decida respeitar o seu passado e deixar ele no passado. Você precisa respeitar o seu passado, respeitar a sua história e lembrar que você não pode ser a mesma pessoa que você foi, porque você precisa crescer, evoluir. Aquela pessoa fez isso, mas essa aqui é outra, é nova. Tem outra cabeça, tem outra ideia. Evolução. Felicidade implica na decisão de deixar a sua dor. Tem gente que se apega à dor. Eu sou essa dor. Quem seria eu sem essa dor? Você quer ser feliz? Deixe a sua dor ir. Deixe a sua dor ir. Não se apegue a ela. Você pode ser muito melhor sem ela. Conserve a esperança enquanto caminha pela vida. Paulo diz, aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me, Paulo diz. Ele está querendo dizer, movimente-se, não fique parado. Não se tranque no seu quarto e apaga a luz e deixe a vida passar sem comer, sem tomar banho. Por que tem tanta gente deprimido e se matando? Porque está escolhendo olhar para o lugar errado. Porque está alimentando, está se tornando um amigo da tristeza. Paulo diz, eu me esforço, não é fácil. Eu vou me movimentar, porque movimento gera movimento. E eu vou me transformando à medida que eu me movimento. E enquanto a eternidade não chega, que eu e você sejamos os melhores corredores. Porque Paulo falou que ele estava numa corrida e que ele queria alcançar o prêmio. Corrida é fácil? É sol quente, é chuva, é suor, é treino, é acordar cedo, é cansaço, esforço. Ninguém disse que seria fácil. Só que tem algumas armadilhas, né, Alê? Isso mesmo. Queridos, esse hábito da felicidade, o quinto hábito da felicidade, que é de você esquecer, deixar o seu passado no passado,
focar no futuro, ele é tão importante para a nossa felicidade, que nós temos 3 possíveis armadilhas que nós precisamos ter ciência delas. A Camila, ela já desenhou elas, então eu só queria ressaltar com vocês para poder estar fechando e concluindo esse ponto. A primeira armadilha é a armadilha do arrependimento. Esse arrependimento aqui não é um arrependimento bíblico que Deus nos ensina na prática da sua palavra, não. É aquele arrependimento, queridos, do lamuriar, do lamentar, o famoso e se, e se, e se. É aquela frase, eu sabia que eu podia ter feito diferente, por que que eu não fiz? Passou. É passado. Como a Camila já explicou muito bem explicado aqui. Deixe lá. Pare de se arrepender por aquilo que já passou. Pare de lamuriar e de lamentar. Isso não vai mudar o seu presente. Então esqueça o seu passado. Deixe o seu passado lá atrás. E foque no seu futuro. O que a Camila acabou de dizer, ache um ponto de admiração. Se foi uma história ruim, uma tragédia, algo que te dá vergonha, dor, lembre-se que se você está aqui é porque você venceu. E encontre nisso um ponto de admiração. Foi porque, por pior que a sua história tenha sido, Deus estava nela. E você é prova disso porque você está aqui hoje. E o Deus que cuidou do seu passado, Ele é capaz de cuidar do seu presente e Ele é o dono do seu futuro. Segunda armadilha. É a armadilha da falta de perdão ou ressentimento. Queridos, quando nós pecamos contra alguém, quando nós fazemos algo contra alguém, aquilo nos dói, a gente sente culpa, e se a gente está conectado com Deus, a gente se arrepende, a gente vai até a pessoa, a gente pede perdão, a gente se reconstrói, a gente se restaura juntos. Mas e quando é o inverso? E quando pecaram contra você? E quando foi você quem sofreu a ofensa? O que isso gera? Muitas das vezes isso tem gerado e gera em nós amarguras profundas, ressentimentos, falta de perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Guardar ressentimento é muito pior do que burrice. Guardar ressentimento, reter o perdão, é pecado. É pecado de idolatria. E isso vai um alerta de spoiler do Veredas, porque isso a gente aprende em quase todos os Veredas. Por que é um pecado de idolatria, Alessandra? Porque todas as vezes que eu deixo que o meu presente e que o meu futuro seja determinado por alguém ou por uma situação do meu passado, eu estou cometendo pecado de idolatria. Eu estou dando para alguém ou alguma situação autoridade para ditar como é o meu comportamento e a minha visão hoje. E o único que pode ditar quem nós somos não são os nossos ressentimentos e nem as pessoas que nos feriram. É somente Deus. Nós estamos colocando pessoas nos lugares de Deus quando guardamos ressentimentos e quando nós retemos o perdão. Camila bem disse aqui, deixe a dor ir. Porque talvez você esteja aqui de corpo presente, mas a sua vida parou num momento lá atrás, aonde você foi ferido, aonde você foi magoado, e você não consegue sair daquele ponto. Você entra no automático de todos os dias, mas você está lá atrás.
As suas emoções estão lá atrás. A sua vida parou naquele momento daquele ressentimento. Falta de perdão só faz mal para uma pessoa, para você, que está retendo essa dor e esse ressentimento dentro de você. Posso te dar um conselho? Perdoe. Essa pessoa merece perdão? Muitas das vezes não. Mas você merece o perdão de Deus? Também não. Eu mereço o perdão de Deus? Não. Mas o que Deus faz quando nós erramos contra Ele? Ele nos perdoa. Então é porque eu sou perdoada que eu também posso perdoar e deixar essa dor e esse ressentimento no meu passado e andar livre no meu presente e caminhar assim para o meu futuro. Última armadilha é a armadilha da tradição. Queridos, tradição não é uma coisa ruim. Quando ela revela os nossos alicerces, os nossos valores absolutos, elas são boas. Mas quando a tradição ela se reveste de um orgulho humano, e quando ela deixa de ser o meio e passa a ser o fim, aí sim ela se torna algo ruim, ela se torna uma armadilha para roubar a nossa felicidade. É aquela famosa frase, nós sempre fizemos assim, nós sempre fomos assim. É inegável, tudo muda, o mundo está numa constante mudança. Nós estamos mudando, muitas das vezes nosso corpo está mudando, nem sempre para melhor, mas está mudando. Os nossos relacionamentos mudam, o clima muda, os valores mudam, a cultura não para de mudar, tudo está em constante mudança. E eu preciso fazer uma escolha. Ou eu vou resistir às mudanças e eu vou me ressentir porque esse mundo não para de mudar, e eu vou ficar parada no passado em que não tinham essas mudanças, ou eu vou escolher ser feliz a despeito de toda e qualquer mudança que esteja acontecendo ao meu redor. A forma que nós lidamos com as mudanças revela o nosso nível de maturidade espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque não importa o que esteja mudando ao nosso redor, importa onde nós estamos conectados. Se você está conectado com Deus, se você está conectado com o Eterno, mude o que quiser. Você é guiado e orientado por aquele que nunca muda, e a sua fé está ancorada naquilo que não é mutável, mas sim naquele que é imutável. Então pode tudo à minha volta mudar, mas eu não vou deixar de ser feliz, porque Deus está comigo. Tem um conselho de Isaías que diz assim, Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. Algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto para o meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca, farei rios correr. Queridos, Ele sempre estará fazendo correr rios à nossa frente. Ele é o dono do nosso futuro e nele a gente pode se alegrar e confiar. Esse é o 5º hábito da felicidade. Vamos orar? 5 hábitos. 5 decisões que só você pode fazer por si mesmo. Ninguém mais pode. É uma escolha. É uma escolha sua. Hábito se adquire com repetição.
Hoje eu faço, amanhã eu faço de novo, e depois, para que o hábito se crie, para que a mudança aconteça.